Vamos lá, galerinha. A partir de agora vamos fazer uma atividade sobre eletrostática. É importante destacar que todos os fenômenos que envolvem eletrostática, nós vamos ter elétrons saindo de um corpo e passando para um outro corpo. Só os elétrons vão ser perdidos ou vão ser ganhos nesse processo. Os prótons não irão se mover, eles permanecem lá intactos, beleza? Veja só a questão 1. Ó. Em relação à eletrização de um corpo, analise as afirmativas a seguir. Se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Olha só, um corpo, quando ele é eletricamente neutro, isso significa dizer que a quantidade de elétrons e de prótons, elas são iguais. Nesse caso, se um corpo ele está com a quantidade de prótons iguais à quantidade de elétrons, ele é eletricamente neutro. E se ele perde elétrons, o que é que vai acontecer? Vai sobrar mais cargas positivas. Então, essa questão é verdadeira. O corpo ele vai ficar eletrizado positivamente. Questão 2. Atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais. Galera, eletrização por atrito. Todo o processo de eletrização por atrito, os corpos vão ficar com carga de sinais opostos. Porque um vai ter a tendência de receber elétrons e o outro de perder. Então, essa questão aqui, ela é falsa. Vamos lá, questão 3. O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas no induzido pela presença do indutor eletrizado. Isso é verdade. Lembre-se que o que está com a carga, o que está carregado será sempre o indutor. E o outro que vai ser carregado é o induzido. E o item 4 diz assim, ó. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo, este permanece com carga nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Isso é verdade. Se você aproxima, um condutor carregado negativamente de outro neutro, ele vai atrair. É o que acontece quando você pega a caneta e esfrega no cabelo e aproxima de pedacinhos de papel. Os pedacinhos de papel estão eletricamente neutros, mas a caneta vai estar eletricamente carregada e ela vai atrair o outro corpo. Então essa 4 também é verdadeira. Vamos agora ao item 5. Olha ele aí. Diz assim, olha. Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. Galera, um corpo carregado sempre vai atrair um corpo neutro, tá? Então, essa questão aqui, ela é falsa. Então, os itens verdadeiros foram os quais? Vamos lá. Vamos analisar quais foram os itens verdadeiros. O primeiro, o item 1 foi verdadeiro. O item 3 foi verdadeiro. O item 4 também foi verdadeiro. E o item 4, ele é também verdadeiro. Então, tenho aqui 1, 3 e 4. Qual é a alternativa que tem 1, 3 e 4? Essa vai ser a alternativa de letra B de bola. A letra B de bola é a questão verdadeira nessa questão de número 1. Beleza? Olha só essa questão 2. Ela diz assim, olha. A eletricidade estática gerada por atrito é um fenômeno comum no cotidiano. Pode ser observado ao pentearmos o cabelo em um dia seco, ao retirarmos um casaco de lã ou até mesmo ao caminharmos sobre um tapete. Ela ocorre porque o atrito entre materiais gera desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons de cada material, tornando-se carregados positivamente ou negativamente. Uma maneira de identificar qual tipo de carga um material adquire quando atritado com o outro é consultando uma lista elaborada experimentalmente, chamada série triboelétrica, como a mostrada abaixo. A lista está ordenada de tal forma que qualquer material adquire carga positiva quando atritado com os materiais que o seguem. Com base na lista triboelétrica, assinale as proposições corretas. A gente vai marcar apenas aqui as proposições corretas.
A gente sabe que na série triboelétrica, quando você atrita o material que está em cima com o de baixo, o de cima fica positivo e o de baixo fica negativo, tá? Nesse caso aqui, ó, se eu atritar, por exemplo, cabelo humano, tá? Com papel, o cabelo fica positivo e o papel fica com carga negativa. Então, sempre vai ser isso. Quando eu atrito o material de cima com o de baixo, o de cima fica positivo e o de baixo fica negativo. Sabendo isso, vamos para as informações aqui, para analisarmos se são verdadeiras ou falsas. Olha esse aqui, ó. A pele de coelho atritada com teflon ficará carregada positivamente, pois receberá prótons do teflon. Galera, todo o processo de eletrização, o que um corpo vai receber ou perder são os elétrons, tá? Ninguém recebe prótons. Então essa questão aqui, ela é falsa. O item 2. Uma vez eletrizado por atrito, vidro e seda, quando aproximados, irão se atrair. Veja, em cima está o vidro, seda está embaixo. O vidro vai ficar com carga positiva e a seda com carga negativa. Se as cargas têm sinais opostos, tá? Pelo princípio da eletrostática, elas vão se atrair, ok? Os corpos vão se atrair porque vão possuir cargas contrárias. Então, essa questão aqui ela é verdadeira. 4. Em processo de eletrização por atrito entre vidro e papel, o vidro adquire carga de mais 5 unidades de carga, então o papel adquire carga de menos 5 unidades de carga. Veja só, foi atritado aqui vidro e papel. O vidro está aqui em cima e o papel está aqui embaixo. O vidro vai ficar com carga positiva, mais 5. O papel, por consequência, vai ficar com carga menos 5, né? Quem fica com carga mais 5 foi porque perdeu 5 elétrons. Quem fica com carga menos 5 é porque tem 5 elétrons a mais. Então, perceba que pelo princípio da conservação das cargas, se um perde 5, o outro ganha 5. Essa questão também é verdadeira. Vamos à 8ª. Atritar couro e teflon irá produzir mais eletricidade estática do que atritar couro e pele de coelho. Veja, couro e teflon aqui embaixo. O couro fica positivo e o teflon fica negativo. O teflon vai adquirir mais cargas negativas. Agora, couro com pele, né? A questão falou que pele de quê? Pele de coelho. Couro com pele de coelho. Olha só, você tem dois materiais, né? Um que tem pelos aqui e o teflon, que é aquele material das panelas que é utilizado, né, para o alimento não grudar na panela. Então, pela característica do teflon, por ser o material, né, do teflon, que é um material que tem a capacidade de armazenar mais cargas elétricas do que a pele de coelho, então essa questão aqui vai ser o seguinte: ao atritar couro e teflon, irá produzir mais eletricidade estática do que atritar couro e pele de coelho. Essa questão aqui ela vai ser verdadeira, tá? O outro item: dois bastões de vidro aproximados depois de atritados com pele de gato irão se atrair. Dois bastões de vidro, galera, vão ficar com a mesma carga. Essa questão aqui é falsa. Se vão ser atritados, vidro com pele de gato, o vidro vai ficar positivo. Se são dois bastões positivos. Positivo com positivo se atrai? Não, se repele. Essa questão é falsa. A outra: um bastão de madeira atritado com outro bastão de madeira ficará eletrizado. Galera, no processo de eletrização por atrito, os materiais têm que ser sempre diferentes, tá? Essa questão aqui, ela é falsa. Então, as questões verdadeiras foi o 2, foi o 4 e foi o 8, tá? Então, 2 com 4, 6, 6 com 8, 14 ao total. Geralmente, esse tipo de questão, que vem com essa numeração, o resultado, às vezes, ele solicita a soma. Por isso que nós fizemos a soma aqui dos itens que são verdadeiros. Beleza? Vamos lá. A terceira questão diz assim, ó: considere duas esferas metálicas idênticas. A carga elétrica de uma é Q e a da outra é menos 2Q. Colocando-se as duas esferas em contato, a carga elétrica da esfera que estava no início carregada positivamente fica igual a... Então, nós temos aqui uma tensão, né, que tem que deixar os cálculos. Vamos lá. Olha só,
nessa questão aqui, o que é que nós temos? Nós temos duas esferas que são metálicas, ou seja, são condutoras e idênticas. Toda vez que as esferas forem condutoras e idênticas, as cargas das duas no final do processo de eletrização serão iguais, tá? Então, eu vou ter o seguinte, ó, pelo processo de conservação das cargas, eu vou ter que a carga da esfera 1 mais a carga da esfera 2 antes do processo de eletrização será igual à soma dessas cargas após o processo de eletrização. Ou seja, eu vou ter que a carga 1 mais a carga 2 antes do processo vai ser igual a carga 1 e a carga 2 após o processo de eletrização. Esse é o princípio da conservação das cargas da eletrostática. Então, veja só, qual é o valor da carga 1? A carga 1, a questão falou que é Q. Qual o valor da carga 2? A carga 2 é menos 2Q. As cargas no final do processo serão iguais. Então, eu posso chamar uma carga de Q' e a outra de Q'. Então, se eu tenho Q' mais Q', eu vou ter o quê? Ó, Q' mais Q', porque as duas cargas serão iguais. Então, veja só como é que vai ficar esse processo. Ó, Q mais por menos dá menos 2Q, que é igual Q' mais Q' dá 2Q', tá? Q menos 2Q dá menos Q, que vai ser igual a 2Q', tá? O 2 que multiplica passa a dividir, aí vai ficar assim, ó, menos Q sobre 2 é igual a Q'. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a carga 1, ó, isso quer dizer que Q' vai ser igual a carga 1 após o processo, que vai ser igual a carga 2 após o processo, que vai ser igual a menos Q sobre 2, tá? Pronto. Aqui agora é só escolher a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Letra C. C de casa, galerinha. Indução eletrostática é o fenômeno no qual pode-se provocar a separação de cargas em um corpo neutro pela aproximação de um outro já eletrizado. O condutor que está eletrizado é chamado indutor e o condutor no qual a separação de cargas ocorreu é chamado de induzido. A figura mostra uma esfera condutora indutora positivamente eletrizada, induzindo a separação de cargas em um condutor inicialmente neutro. Então veja só, nós temos aqui esse corpo, ele está positivamente carregado, tá? Ele é chamado de indutor, tá? O que vai provocar a separação das cargas é chamado de indutor. Esse corpo aqui ele está eletricamente neutro. Perceba que a quantidade de cargas negativas vai ser igual à quantidade de cargas positivas. Ele está eletricamente neutro. Mas com a aproximação desse corpo aqui, que é o indutor, há separação das cargas, tá? Há uma separação das cargas. Aí agora, é importante nós notarmos que esse corpo aqui, tá? Esse corpo aqui, que é o chamado induzido, ele precisa estar conectado à Terra para que o processo de eletrização aconteça, tá? É necessário ter um cabo aqui, ó, que conecte esse corpo à Terra para que o processo aconteça. Vamos ver aqui o que a questão está pedindo. Olha só. Analisando a figura e sobre o processo de eletrização por indução, são feitas as seguintes afirmações. Item 1. Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar o induzido à Terra, afastar o indutor e finalmente cortar o fio. Galera, isso aqui é falso. O fio tem que ser cortado antes do indutor ser afastado. Então, essa questão aqui, esse item é falso. Vamos ao item 2. Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar o induzido à Terra, cortar o fio Terra e finalmente afastar o indutor. Isso é verdadeiro, tá? Então, no processo de indução, o que acontece é isso. Olha só.
Olha o que acontece no processo de indução. Você aproxima o indutor, tá? Conecta o induzido à terra e ainda com o indutor próximo do induzido, você corta o fio para impedir que os elétrons retornem ao solo, tá? E aí, depois que você corta o fio, aqui você afasta aqui o nosso indutor, beleza? Vamos ver aqui a afirmativa 3. Olha só, afirmativa 3, ó. Na situação da figura, a conexão do induzido à Terra com o indutor nas proximidades faz com que prótons do induzido escoem para a Terra. Galera, isso não acontece. Prótons nunca vão ser arrancados por processo de eletrização, ok? Quem vai ser escoado para a Terra ou puxado da Terra para o corpo serão os elétrons. Naquele caso ali, tá? Os elétrons é que vão subir, ok? Olha só, nesse caso aqui, os elétrons eles vão subir pelo fio e aí o corpo vai ficar cheio de elétrons. Quando se corta aqui o fio, os elétrons não podem mais escoar para o solo. Aí eu posso afastar o indutor. Este corpo vai ficar eletricamente carregado e negativamente, tá? Então, essa questão aqui, esse item 3, ele é falso. O item 3, ele é falso. Item 4. No final do processo de eletrização por indução, o corpo inicialmente neutro e que sofreu indução adquire carga de sinal negativo. Exatamente isso. Essa questão aqui é verdadeira. Então, quais foram os itens verdadeiros? Vamos ver? Vamos ver aqui qual vai ser a questão que nós vamos marcar. Olha só. O item 2 foi verdadeiro. E o item 4 foi verdadeiro. Qual seria a resposta? 2 e 4. Resposta correta, letra D de dado. Veja só essa questão, ó. Um aluno tem 4 esferas idênticas, pequenas e condutoras. As esferas A, B, C e D estão carregadas com cargas respectivamente A menos Q, que é a carga de A, 4Q, B, 3Q, carga C e 6Q, a carga D, tá? A esfera A é colocada em contato com B e em seguida com C e D. Ao final do processo, a esfera A estará carregada com carga equivalente a... Então, note só, primeiro A foi colocado em contato com B, depois com C e depois com D. Aí nós vamos descobrir qual a carga. Veja que pelo princípio da conservação da carga, veja, quando eu pegar o corpo, né, A, mais o corpo B, olha só, vai ser igual ao corpo A, após o processo de eletrização, mais o corpo B, né, mais o corpo B após o processo de eletrização. Então, esse aqui é o princípio da conservação das cargas. A soma das cargas antes do processo vai ser igual à soma das cargas após o processo de eletrização por contato, tá? Isso quer dizer que as cargas, elas não vão aparecer do nada ou vão desaparecer. Os elétrons que estão em um corpo vão passar para o outro corpo, por isso que a soma desses elétrons antes vai ser igual à soma deles após o processo de eletrização por contato. Aí agora eu venho aqui, ó. Qual é a carga de A? A carga de A antes do processo é menos 2Q. Qual a carga de B? A carga de B antes do processo, tá? É 4Q. Agora note, A e B vão ter a mesma carga após o processo de eletrização. As esferas são idênticas e condutoras. Aí o que é que eu vou fazer? Vou ter aqui a carga de A e a carga de B. Elas serão iguais. Menos 2Q mais 4Q vai dar 2Q, que é igual a 2Q'. Eu posso simplificar esse 2 com esse. A carga após o processo de eletrização vai ser igual a Q. Isso quer dizer que a carga de A vai ser igual à carga de B após o processo, que vai ser igual a Q. Tá? Essa aqui vai ser a carga dos corpos após o processo de eletrização.
Mas aí a questão diz o seguinte, depois que A estava com essa carga Q, ela tocou agora em C. Então vai ficar assim, ó, a carga de A antes do processo de eletrização com C, mais a carga de C, vai ser igual a carga de A mais a carga de C após o processo de eletrização. Se eu tenho QA', após o processo vai ser QA duas linhas. Se eu tenho QC, após o processo de eletrização vai ser QC'. Ok? Mas qual é a carga QA'? Vai ser igual a Q. Mas qual é a carga do corpo C? Vai ser igual a 3Q. Essas cargas serão iguais, então eu vou ter aqui, ó, Q' mais Q', porque já que essas duas cargas serão iguais, eu vou ter uma igual a outra, né? Q mais 3Q, vou ter 4Q. Q' mais Q', eu vou ter 2Q', tá? Esse 2 vai passar para o outro lado, dividindo. Aí eu vou ter que Q' vai ser igual a 4Q dividido por 2, tá? Então, Q' vai ser igual a 4 dividido por 2 vai dar 2Q. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a carga de A após o processo, que é QA duas linhas, vai ser igual à carga de C após o processo, que vai ser igual a 2Q. Então, esse é o valor da carga de A quando entrou em contato com a carga C, tá? Quando o corpo A entrou em contato com o corpo C, adquiriu a carga 2Q. Por último, a questão nos diz que o corpo A, que está com essa carga QA duas linhas, entrou em contato com o corpo D. Olha só. E após o processo de eletrização, tá? QA duas linhas se transforma em QA três linhas e QD se transforma em QD'. Qual é a carga de QA duas linhas? Não é 2Q? 2Q. Coloco aqui 2Q. Mais a carga do corpo D, que é igual a 6Q, que é igual, tá, a Q' mais Q', porque esses dois corpos vão ficar com cargas iguais. Aqui eu vou ter 8Q, que é igual a 2Q'. O 2 passa a dividir. Q' vai ser igual a 8Q dividido por 2. Ou seja, Q' vai ser igual a 4Q. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o corpo A, após esse processo de eletrização, vai ser igual ao corpo D após o processo de eletrização, que vai ser igual a 4Q. Então, o corpo A, após entrar em contato com os três corpos, vai ficar com carga igual a 4Q. Qual seria a alternativa correta? Letra B de bola.